Urbanização e industrialização brasileira. Urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo na atualidade. Envolve um modo de vida próprio nas cidades, a instalação de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas. No Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente que ocorreu com muita rapidez. Hoje, o Brasil é considerado um país urbano, ou seja, a população residente nas cidades é superior à população rural. Então, esse processo de urbanização do Brasil aconteceu por volta de 1960, ou seja, tem aí por volta dos 60 para 70 anos. Então, é algo muito recente, se comparado, por exemplo, à Europa, que se industrializou e urbanizou lá na época da Revolução Industrial, do século XVIII. Né? Então, o Brasil e vários países da América Latina vão se industrializar e se urbanizar bem depois do que outros países. Características da industrialização. O cenário da urbanização crescente e desenfreada em meados do século XX ocorreu em vários países da América Latina, dentre eles o Brasil, a Argentina e o México. Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira se concentrava no campo. Porém, ocorreu a migração da população que vivia no campo e tal movimentação é chamada de êxodo rural. Então, o processo de êxodo rural começou em 1960 e foi acentuado aí na década de 70. Então, a partir daí, a maior parte da população brasileira passou da área rural para a área urbana, fazendo assim uma urbanização do país. Na década seguinte, a população urbana já havia superado a rural e de 1970 para 2016 saltou de aproximadamente 53 milhões para 174 milhões. Ao mesmo tempo, a população rural, que era de cerca de 41 milhões em 1970, se reduziu a menos de 29 milhões em 2016. Então, esses dados comprovam que o urbano tem crescido cada vez mais e o rural tem diminuído a quantidade de habitantes a cada ano. E uma das consequências, uma das coisas que gerou o êxodo rural foi a industrialização. A indústria e as cidades. A industrialização, de modo geral, pode ser definida como o processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade, movimentando também outras áreas relacionadas à indústria. Então, a gente sabe, por exemplo, que o comércio está muito interligado com a indústria. Então, nós temos várias áreas, por exemplo, uma grande indústria, ela atrai outras indústrias ao redor, de menores, por exemplo, uma indústria de automóveis vai atrair indústrias de peças, né, locais de venda de peças que são menores, mas estão interligadas àquela indústria. A industrialização foi um fator preponderante para promover a urbanização, visto que essa estimulou o êxodo rural. Sua instalação provoca transformações e, ao mesmo tempo, atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano, em busca de oportunidades de trabalho. Atualmente, o setor de serviços também comanda a transformação do espaço. Então, nós temos aí o setor secundário e terciário interligado, fazendo o crescimento também das cidades. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da aula. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e dê o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau!